Bom dia, queridos, graça e paz, a paz do Senhor, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós nesse dia, amém? Olha só a nossa palavra de hoje, olha só, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vou repetir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amados, a fé ela é um dom do Espírito, e quem imprime essa fé no nosso espírito, no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. E qual é a ferramenta que ele usa para isso, para imprimir essa fé aqui? É a palavra de Deus, porque conforme nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo Ele, que é o Espírito da revelação, o Espírito da sabedoria, vai nos revelando Cristo, vai aumentando a nossa fé, porque você pode ler a palavra de Deus, amados, de capa a capa, e em nenhum lugar você vai encontrar um ensinamento que diz que a fé é por vista, que a fé vem pelo que vemos. Não, amados, a fé é o firme fundamentos, Hebreus 11, daquilo que não se vê e se espera. Lá em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. Amados, a palavra de Deus ela nos ensina que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O nosso Deus ele é autoexistente, ele é um espírito. Ele é o Deus invisível. Então a nossa fé em Deus, ela não pode ser uma fé natural, uma fé que precisa de elementos visuais para me lembrar de quem Deus é, para me lembrar do que Deus fez, eu precisar de ver algo para me honrar a Deus. Não, eu só tenho isso aqui para me lembrar quem Deus é e para me honrar a Ele. Não, amados, a fé que precisa de elementos visuais para se fundamentar não é fé, é crendice, amados. A fé é o firme fundamento de coisas que não se vê, daquilo que não se vê, mas se espera. E nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Como é que eu creio em Deus? Como é que eu sei que Deus existe e que Deus é Deus? Porque eu tenho as minhas experiências sobrenaturais com Ele, as minhas experiências de fé com Ele. Porque eu, como sempre digo aqui, Deus é um Deus que responde. Deus responde, Deus se manifesta. Veja só o ar, você vê o ar? Não vê, mas você não respira? Você está se enchendo de Deus, porque Ele é o ar, Ele é o fôlego de vida que soprou dentro de nós. Sabe, quando eu inspiro, eu já estou falando o nome de Deus. Yahvé, o nome de Deus, amados. Veja só, você não vê o vento balançando as árvores, você não vê o vento em movimento, o ar em movimento, que é o vento. Deus é assim, você não vê, mas você sente, você vive, você vê a ação dele na vida das pessoas e na sua vida. E eu vejo isso através do quê? Da fé. E da fé sobrenatural, não da fé natural. Porque se Deus é espírito, então a gente tem que discernir Deus e as coisas de Deus espiritualmente, porque o homem natural não consegue discernir o que é espiritual. E a última palavra, amados, é a palavra do Senhor Jesus, o cabeça da igreja, o dono da igreja, o noivo da igreja e aquele que está vindo buscar a igreja. Essa frase é a frase épica, lacradora do Senhor Jesus, lá em João 20:29. O que ele diz para Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por quê? Porque Tomé é considerado o pai da incredulidade, né? Por quê? Porque ele precisou ver a mão de Jesus. Ele precisou ver o lado de Jesus. Ele precisou ver Jesus ressurreto para crer. E Jesus disse para ele: bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, amados, a gente precisa aprender a ter a fé bíblica. A gente precisa aprender a ter a fé de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, não de acordo com que tradições, com que culturas nos ensinaram. A gente tem essa escolha. Ou a gente crê naquilo que homens falam, ou a gente crê naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que o Senhor Jesus fala. É nossa escolha.
Amém? Vamos orar sobre isso? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu amado, meu noivo, amado da minha alma, abre os nossos olhos espirituais, Senhor Jesus, e nos dá um nível de fé que nós nunca alcançamos. Nos dá um nível de fé, confiança e esperança em Ti, Pai, que nós ainda não acessamos, que nós ainda não conhecemos, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, descortina a verdade, Pai, nos nossos olhos. Tira toda a mente cauterizada, Senhor. Tira toda sofisma, Pai. Toda aquela mentira, Pai, maquiada de verdade, Senhor. E que a verdade da Tua palavra, como o Senhor diz lá em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, que a verdade das Escrituras, Senhor, possa ser descortinada, Senhor Jesus, nos nossos corações, porque tem muitos aí, Senhor Jesus, pregando em nome de Deus, mas não falam nada de Deus, pregando em nome de Deus, mas não usam as Escrituras, usam suas próprias ideologias, suas próprias teologias, Senhor Jesus, mas o mundo não está carente de opinião, o mundo não está carente, Senhor Jesus, de opinião. O mundo está carente da verdade da palavra, Senhor. E que essa verdade venha gerar fé, Espírito Santo. Gerar fé genuína em Cristo Jesus. Senhor, gera em nós, nos dá o dom da fé, Senhor. Porque nós precisamos ter uma fé sobrenatural, uma fé verdadeira em Ti. Em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha um dia cheio da graça do Senhor Jesus. Que a consolação do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e nos dê a fé genuína, verdadeira no Senhor Jesus. Amém.